Boa tarde a todos. É com um enorme prazer que estou aqui, que tive convite para participar na conferência. É sempre bom ter boas desculpas para regressar a Lisboa. E obrigada aos organizadores e ao professor Fernando Jorge Cardoso pelo convite. Minha intervenção vai ser um bocadinho diferente. Eu vou falar das discussões que nós estamos a ter em matéria de revisão do conceito de ajuda pública ao desenvolvimento e de criação de outras medidas no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE. Nós não falámos muito da OCDE nestes colóquios ainda e, portanto, eu vou tomar essa liberdade de colocar em cima da mesa alguns dos debates que nós estamos a encetar nesse contexto. Em matéria de ajuda pública ao desenvolvimento, como foi aqui dito hoje de manhã, nós teremos uma conferência em Addis Abeba em julho do próximo ano, que será determinante para perceber qual será o financiamento e o contexto de financiamento ao desenvolvimento que apoiará a implementação dos objetivos sustentáveis de desenvolvimento. Os doadores, muito fruto de alguma mudança de paradigma, pretendem modernizar esse conceito de ajuda pública ao desenvolvimento. Embora não exista consenso como modernizar o próprio do conceito. E o que isso significa modernizar? Modernizar significa que há áreas onde nós fazemos alguns investimentos públicos através do Orçamento de Estado que não são contabilizadas para a ajuda pública ao desenvolvimento e que os países querem ver contabilizadas. E há outras áreas que os países não querem ver contabilizadas como ajuda pública, mas que querem ver o seu esforço orçamental reconhecido como um contributo para uma agenda do desenvolvimento que vai além daquilo que se chama, embora eu não goste muito da palavra, a ajuda tradicional da cooperação para o desenvolvimento. E aí falamos daquilo que temos vindo a falar ao longo de ontem e de hoje, da questão do apoio ao setor privado, da questão dos instrumentos de mercado, da questão dos empréstimos concessionais, do mezzanine finance, da contabilização de equity investment, etc, etc, etc. E, portanto, que esse esforço, quando ele é um esforço orçamental, que também deve ser visível. E, portanto, é nesta dicotomia que o trabalho que nós estamos a realizar no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento poderá ser um contributo para essa discussão do financiamento ao desenvolvimento em Addis. Em relação à dita APD, portanto, vou começar a usar o jargão típico do desenvolvimento que muitas vezes não se percebe. Em relação à APD, existem duas áreas fundamentais em cima da mesa. Uma é da segurança e desenvolvimento, quanto do investimento em segurança e estabilidade é importante para o desenvolvimento. E a discussão tem girado um pouco em torno, não à atividade em si, mas num debate ideológico relativamente ao facto de podermos ou não vir a considerar que o agente militar também pode, em determinadas circunstâncias, produzir e contribuir para a paz e para o desenvolvimento de um país, nomeadamente quando assume algumas funções civis ou quando desempenha funções no quadro de missões de paz das Nações Unidas. Este é o debate, e é um debate muito ideológico nos doadores, porque há países que consideram que o agente militar deve ser excluído dessa contabilização, porque isso perverte, passa a expressão, a filosofia da cooperação para o desenvolvimento, e há outros que não, que dizem que a cooperação para o desenvolvimento só é possível haver desenvolvimento quando existe estabilidade e que o militar, em determinado tipo de funções, nomeadamente manutenção de paz, tem uma legitimidade para, efetivamente, contribuir para esse desenvolvimento. E, portanto, é um debate ideológico e será muito interessante ver qual será o desfecho deste debate ideológico. A outra grande questão que está em cima da mesa é a questão da constitucionalidade dos empréstimos de ajuda. Eu não vou entrar no detalhe técnico, porque é muito cansativo e depois do almoço vocês, de certeza, que aproveitariam para descansar, mas é um debate que também é um pouco ideológico no sentido em que nós fomos confrontados com uma alteração dos mercados. E isso significou que alguns dos doadores puderam financiar-se nos mercados, ao contrário da situação portuguesa, a taxa de juro praticamente zero. O que significa que o seu esforço orçamental, quando emprestam o dinheiro, é praticamente reduzido. E, portanto, como contabilizar algo que deve ser um esforço orçamental quando esse empréstimo não implica efetivamente um esforço? Portanto, há que clarificar esse conceito, que se alterou, dado a alteração das condições de mercado e de financiamento dos países no mercado, e há que o fazer de uma forma em que
não se entenda, e isto é muito importante no contexto das negociações da Addis, não se entenda que ao fazer essa clarificação, os doadores estão a tentar inflacionar o volume da ajuda pública ao desenvolvimento, arranjando algum subterfúgio técnico que lhes permita começar a contabilizar coisas que até ao passado não eram contabilizáveis e, portanto, que isso os ajudaria de alguma forma a aparecerem à Addis Abeba com uma imagem mais clara e mais positiva relativamente ao compromisso 0.7 e à disponibilidade orçamental para efetivamente cumprir com os objetivos que serão acordados. Portanto, essa também é uma discussão que está em cima da mesa, que levanta outra igualmente importante, que é onde é que a ajuda é mais importante? Onde é que o investimento deve ser feito? Porque os empréstimos concessionais também mudaram um bocadinho as tendências da cooperação para o desenvolvimento. Neste momento, os maiores receptores de ajuda pública ao desenvolvimento são os países de crescimento médio. Os maiores receptores de créditos concessionais dos doadores do CAD são o Brasil, a Turquia, etc. Portanto, há aqui uma questão que se coloca, que é qual o instrumento que serve melhor a luta contra a pobreza em contextos diferenciados, como os países menos desenvolvidos ou os países de rendimento médio. E qual é a filosofia? Porque claramente há uma especialização de alguns dos doadores, como a Alemanha, inclusive a França, em países de rendimento médio, que dizem que têm o argumento o que é importante é lutar contra a pobreza e o impacto da luta contra a pobreza na China é efetivamente muito importante, porque contribuímos de uma forma muito mais eficaz para atingir o objetivo global da luta contra a pobreza. E outros dizem, não, mas a China consegue-se financiar, não é? E o Reino Unido, por exemplo, cancelou toda a ajuda pública ao desenvolvimento à China. Isso não quer dizer que não continue a ter cooperação com a China, portanto é o modelo que estamos aqui a questionar, porque diz que a parte grant da ajuda, portanto a parte subsídio da ajuda, deve ser canalizada para os países que mais necessitam dessa ajuda. E não estamos a falar dos países frágeis ou em situação de fragilidade, e relembro que essa foi a expressão que nós negociámos durante a presidência portuguesa da União Europeia em matéria de segurança e desenvolvimento, é países em situação de fragilidade, mas também os países que são ilhas e que não têm capacidade de se internacionalizar. Ainda na APD, depois passarei para a nova medida, há outros dois pontos que são importantes e que estão em cima da mesa. Um tem a ver com os custos da ajuda que são contabilizados e que são gastos nos países desenvolvidos. Estamos a falar das bolsas de estudo, estamos a falar dos custos de refugiados, estamos a falar dos custos administrativos, da nossa própria gestão, digamos assim, em matéria de agências de cooperação e desenvolvimento. E a outra parte tem também a ver com a coerência das políticas para o desenvolvimento, que foi hoje falado aqui de manhã também, que é uma vertente muito importante e que se liga com questões como a isenção fiscal, por exemplo, em matéria de cooperação, quando as organizações não governamentais importam determinados bens de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, portanto, isso voltou a estar em cima da mesa, essa discussão se devem ou não ter isenções fiscais, porque ao mesmo tempo dizemos que é muito importante a agenda da mobilização dos recursos internos. Há aqui uma questão de coerência. Por outro lado, temos a questão das remessas de imigrantes. Nestas equações do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, as remessas de imigrantes não entram para efeitos de contabilização, obviamente, do doador, do esforço do doador. Mas são fluxos importantes. E em matéria de coerência de políticas, o que é que os doadores vão fazer para baixar os custos bancários dessas transferências? Estou a dar exemplos muito práticos para se perceber o que é que está efetivamente em causa. E depois temos os fluxos ilícitos de capitais, que também são uma componente importante desta problematização. Quanto do investimento que nós fazemos em matéria de cooperação para o desenvolvimento nos nossos países permite que haja um retorno desses fluxos ilícitos de capitais aos países em desenvolvimento. E eu relembro uma das iniciativas do Reino Unido que foi muito apontada no CAD há cerca de, penso, 2 anos, que foi o facto do Reino Unido ter investido nas polícias de investigação no Reino Unido, através do seu próprio orçamento da ajuda pública ao desenvolvimento, dizendo esta área de combate ao fluxo ilícito de capital é fundamental em matéria de coerência das políticas e, portanto,
poderá ser financiada através do meu orçamento de ajuda pública ao desenvolvimento, porque é uma dimensão fundamental do desenvolvimento dos países. Portanto, só para dar aqui algumas ideias de como o paradigma também está a mudar em diferentes doadores. O que é que vai ser também discutido agora na próxima reunião de ministros do CAD, dia 15 e 16 de dezembro? A questão da ajuda ligada. Novamente, a ajuda ligada tem a ver com esta questão de nós darmos dinheiro e depois quem beneficia do dinheiro que nós damos a um determinado país serem as nossas empresas e serem as nossas instituições. Existem alguns compromissos internacionais nessa matéria e alguns países, neste momento, no CAD, questionam a existência desses compromissos. Isto reflete um bocadinho aquilo que debatemos ontem relativamente à competição que existe por determinados mercados e também à competição que existe por determinado tipo de posicionamento internacional. E o facto de existir uma presença mais forte dos novos, que não são novos, providenciadores, como nós dizemos em inglês, providers of, porque a palavra doadores não é propriamente uma palavra que seja consensual nesses países, levanta uma série de questões em alguns doadores relativamente à legitimidade de manter ou não manter esse compromisso de ajuda ligada. Isso também é um debate que está em cima da mesa. Portanto, em dezembro, nesta área, esperamos concordar em que a ajuda deverá ser direcionada para países que mais precisam dessa ajuda. Esperamos reconhecer que o setor privado é um parceiro importante, mas não único, na cooperação para o desenvolvimento. Esperamos esclarecer a definição de concessionalidade que permita, efetivamente, clarificar qual é o modelo de desenvolvimento que os doadores pretendem. E esperamos também aprovar trabalho no sentido de poder encontrar uma solução que permita captar algum trabalho que é feito na segurança e desenvolvimento como ajuda pública ao desenvolvimento. E depois temos ainda uma novidade. E a novidade chama-se, embora o nome possa mudar, Total Official Development Support. E é nesse contexto que se pretende captar todo o esforço dos instrumentos de mercado, digamos assim, em que os doadores estejam envolvidos. O Equity Finance, e portanto tem-se discutido como é que contabilizamos, por exemplo, a comparticipação de capital para instituições como a SOFIT. O Mezzanine Finance, o Blending, que foi aqui tão falado, mas que não é o único instrumento de mercado. E as garantias. Em matéria de garantias, também há quem defenda que essas garantias devem ser, quando acionadas, cooperação para o desenvolvimento. Porque o fator garantia até hoje a garantia é vista como algo prejudicial, ou seja, ela só é contabilizada quando alguma coisa falha, não é? E, portanto, aí aciona-se a garantia. E, do ponto de vista do desenvolvimento, é entendido que a garantia entra quando alguma coisa falhou. Portanto, a ideia nesta filosofia é dar a entender que a garantia é importante do ponto de vista positivo, politicamente, embora isto possa ser sempre questionável. Portanto, este TOSD visa efetivamente ser uma medida muito mais abrangente, que não substitui os objetivos do 0,7 da ajuda pública ao desenvolvimento, mas que permitirá tornar mais visível o esforço global que os doadores desempenham ou implementam na contribuição para o desenvolvimento. E aqui vão entrar também todo o esforço da contribuição para os bens públicos globais, como o financiamento ao clima. É essa também a ideia, para poder ter esta medida abrangente e holística. É dito, e penso que há consenso já no CAD sobre essa matéria, que esta medida será uma proposta para a Addis Abeba, o que significa que a ideia não é aparecer em Addis com algo fechado, mas é permitir, e eu pessoalmente tenho essa expectativa, que os países que neste momento não reportam os seus fluxos de desenvolvimento tenham um espaço político em que possam avançar e dizer nós estamos disponíveis para passar a reportar os nossos fluxos de desenvolvimento de uma forma sistemática.
E refiro-me novamente aos emergentes. Porque o conceito APD é um conceito que vem do CAD, é um conceito que dificilmente outros países poderão partilhar, vem com as questões da constitucionalidade política, mas também vem com as questões da nossa própria visão do desenvolvimento, mas se houver uma medida que seja muito mais abrangente, talvez consigamos fazer a ponte com esses providenciadores de ajuda e conseguir ter uma medida global de contabilização dos esforços de desenvolvimento, o que seria muito útil, penso eu, para os países em desenvolvimento que têm sempre imensa dificuldade em saber quanto dinheiro e de onde e de que país e através de que instrumento e que recursos existem para o seu próprio desenvolvimento. Obviamente tudo isto, e eu penso que vou terminar, exatamente, tudo isto levanta algumas questões e eu gostava de deixar essas questões e depois pedia para passarem um vídeo só para problematizar e contribuir para as intervenções dos meus colegas. Levantam algumas questões ao nível da redefinição do que é que será a nossa cooperação para o desenvolvimento no futuro. Que modelo político é que neste novo contexto do Sustainable Development Goals e com estes instrumentos financeiros em que nós temos um maior reconhecimento da parte do setor privado e dos instrumentos de mercado, que modelo político é que pretendemos ter em termos de cooperação? É o tal modelo do mutual interest que se falou? É outro modelo? Que modelo político? Que modelo operacional? Que modelo organizacional? Que tipo de agências de cooperação queremos? Que são agências de financiamento, são agências que são parceiras de outros parceiros, são agências de pensamento político e estratégico que organizam as parcerias, mas que não intervêm na implementação. Tudo isto levanta uma série de questões para o futuro e também levanta, sobretudo, e recorda-nos, sobretudo, o grande desafio de sermos inovadores, e eu ontem, na discussão das startups, lembrei-me que podíamos criar, eventualmente, até startups da cooperação para o desenvolvimento. Seria interessante ver que tipo de parcerias aí poderíamos desenvolver. Mas também levanta, de novo, e reforça a ideia de que o primeiro objetivo da cooperação para o desenvolvimento e da ajuda pública ao desenvolvimento deve ser, o primeiro e último, acabar consigo própria. Porque isso seria o sucesso total do desenvolvimento dos outros. No dia em que nós deixarmos de ter necessidade de ter ajuda pública ao desenvolvimento, cumprimos o objetivo de ajuda pública ao desenvolvimento. E, portanto, isso deve ser visto como positivo e não como uma coisa negativa. E pedia agora que pudessem pôr o vídeo, que se trata de uma campanha financiada pela Noruega. Qual é a duração do vídeo? 2 minutos. Não é? E que tenta alertar um bocadinho para as mudanças da forma de ver o mundo em matéria de necessidades efetivas. Heading up a team that's getting Africans together in this time of need for Norway, you know, helping them out. A lot of people aren't aware what's going on there right now. It's kind of just as bad as poverty, if you ask me. Sunlight puts smiles on people's faces. People don't ignore starving people, so why should we ignore cold people? Frostbite kills too. Africa, we need to make a difference in Norway. We need to collect our radiators, ship them over there, and spread some warmth, spread some light, and spread some smiles. Say yes to Radiate. In Norway, kids are freezing.